Fala aí, pesada. Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Não sei que horário que vocês estão vendo esse vídeo. Hoje eu quero fazer um videozinho aí pra vocês. Vocês estão vendo aí esse desenho lindo aí que eu fiz aí, né? Mas é pra tentar esclarecer pra vocês aí algumas dúvidas, né? Dúvidas que eu tive aí no começo, quando eu comecei a trabalhar com caminhão. E eu acredito que seja aí a dúvida de muitos aí que vão trabalhar nessa área. Então, galera, hoje eu vou assim, ó, dar uma dica para vocês que estão iniciando aí com carreta, com caminhão 3/4, com truque, com toco, né? Explicar para vocês um pouquinho de como é que funciona essa questão de peso, a questão de balança aí, a questão de aonde carregar, tá? Então eu fiz aqui alguns desenhos aí, vocês verem, bem feio aí, né? Mas é para tentar explicar para vocês aqui como é que funciona. Deixa eu só pausar o vídeo aqui, deixa eu só virar esse volante aqui, que senão não vai dar. Agora ficou melhor. Essa pranchetinha aqui, para quem não sabe, vem junto com o caminhão, tá? Pago aí 500 pau no caminhão para ganhar uma prancheta pelo menos, né? Então é bom que ela gruda no volante aqui, ó. E aí fica bom pra fazer, só que o volante tem que estar no lugar certo, por isso que eu tive que virar. Bom, galera, então assim, ó. Bom, vocês sabem que tem vários tipos de caminhão, né? Então aqui, claro, é só um exemplo, eu citei alguns caminhões aqui, os no geral aí que todo mundo trabalha, né? Então aqui eu coloquei o HRzinho, o caminhãozinho 3/4, o caminhãozinho toco, truque, né? O cavalo toco, cavalo truque, né? Ainda tem o cavalo traçado, né? Esse aqui indiferente, né? O peso é o mesmo. Aqui eu citei a carreta, né? Aqui eu coloquei aqui a Vanderleia. Então assim, galera, o que vocês precisam saber, tá? Eu vou deixar um link depois ali na descrição, onde vocês vão ter acesso à tabela inteira de todo tipo de caminhão, com os pesos e tudo mais, tá? Então aqui, ó, eu coloquei essas informações aqui só para explicar para vocês algumas coisas. Então, por exemplo, assim, ó, num eixo simples, tá? Esse eixo simples aqui, ó, geralmente, tá? Ele vai suportar em torno de 6 toneladas. É o que passa na balança. E aí você tem mais 5% em cima desse e em cima desse, que são os eixos, o peso bruto total, né? Vai mudar pro HR, porque o HR, se eu não me engano, eles nem consideram como caminhão, né? Eles consideram, ele é uma caminhonetinha, né? Então ele não considera como caminhão. Mas eu coloquei aqui para tentar explicar para vocês, tá, com relação à questão de carregar esse caminhão, tá? Porque já aconteceu na empresa lá de um colega carregar errado esse caminhãozinho e quase quebrar aí a suspensão do caminhão, tá? Então eu coloquei aqui, né, mais ou menos aí, é uma dica de como eu faço, não quer dizer que vocês vão fazer exatamente isso, mas é uma dica de como eu geralmente carrego. Graças a Deus nunca caí na balança aí por entre eixos, coisa assim, tá? Então vamos lá, não contando o HR, tá? A partir do 3/4 em diante ali, ó. O que vocês têm que levar em mente, pesado? Eixo simples, vamos dizer assim, o eixo direcional, o eixo da frente, tá? Ele geralmente, tá? Ele vai suportar 6 toneladas. O eixo duplo, sozinho, ele vai suportar em torno de 10 toneladas, tá? Ó, nesse caso aqui, ó, do truque, que as duas rodas são juntas, é 17 toneladas, tá? Então, um truque, geralmente ele vai carregar 6 mais 17, certo? E ainda você tem mais 5%, se cair, por exemplo, passar na balança lá, o peso bruto ultrapassar um pouquinho, você ainda tem, né, 5% a mais disso que eles toleram. Mais que isso, você já vai separado. No caso da carreta, tá? Na frente é 6 toneladas e atrás, quando é eixo simples, ou seja, a toco, é 10 toneladas. No cavalo truque, tá? Aqui é 17 toneladas e aqui também é 6, certo? No caso da carreta, né, se ela está acoplada ali no cavalo truque, ó, então vai ser o que? Os 6 mais os 17 e mais os 25,5 aqui, certo? Então é o que ele vai tolerar. Claro, pesada,
Aí tem, é claro, outros tipos de carreta, rodotrem, tremião, e tem diversas que daí eu vou falar para vocês assim, ó, entra lá no link que eu vou deixar ali, tá? Que é o link oficial ali que faz essa parte aí essa regulamentação, e ele tem bem explicadinho o que cada caminhão suporta e tudo mais, tá? Aqui é mais para vocês terem assim uma noção de como funciona. Aqui no caso, então o que difere no caso a carreta para a Wanderleia, tá? O que acontece? A Wanderleia, ela tem um espaçamento entre as rodas aqui, tá vendo? E esse eixo aqui ele é direcional na maioria das carretas, praticamente em todas. Por quê? Esse caminhão, essa carreta, ela tem uma vantagem, né? Você pode observar aqui, ó, você carrega 30 toneladas em cima dela. Ao contrário da normal, que carrega em torno de 25,5, né? Aí vai variar de carreta para carreta. Mas, no geral, o que acontece? A Wanderleia carrega um pouco mais do que as carretas normais que a gente usa aí no dia a dia. Porém, a desvantagem dela é que se você vai trabalhar com ela no local onde você vai precisar manobrar muito, tá? Você vai ter um desgaste bem grande de pneu, principalmente nesses pneus aqui, ó, tá? Do meio, porque eles arrastam bastante, certo? Então a Wanderleia para manobra, né? Um ou outro ele vai dizer para mim, não, Emerson, mas é quase a mesma coisa, não sei o que. Não, eu entendo, né? Mas para, vamos dizer assim, ela precisa de um pouco mais de espaço para não danificar tanto os pneus, entende? Com o tempo você vai pegar a manha dela de manobrar e vai embora, né? Só que ela realmente assim, como ela não, o eixo é muito para frente, então ela judia um pouquinho mais o motorista ali para manobrar. O cara não é como uma carreta normal, entendeu? Então você tá dando uma ré ali, ela não vai ter vai fazer a mesma curva que vai fazer uma dessa, certo? E claro, aqui ela vai arrastar bastante também, né? Agora a vantagem é que ela vai transportar mais peso do que uma carreta normal, né? Onde os três eixos é assim, tá? Tem outro detalhe, gurizada, que é assim, ó. Quando vocês vai de caminhão para caminhão, né? De carreta para carreta, por exemplo, o bitruque que eu trabalhava, o eixo dele, como ele foi alongado, os dois eixos traseiros aqui do truque ficou bem no final dele, certo? Então, o que acontecia? Ele tinha uma vantagem de ser longo, porém, né, na minha opinião, ele ficou muito aqui no fundo. Então, quando você entrava nas curvas, né, a traseira vinha comendo. Então, era uma coisa que judiava bastante. Quando fica um pouco mais aqui, ó, né, quando você carrega ele vai ficar, vamos dizer assim, mais parelho, vai ficar assim, um pouquinho mais fácil de você acertar, porque às vezes eu carregava ele, se você colocasse muito peso aqui, tipo do início para o meio dele, né, forçava bastante os eixos dianteiros. Então, quando você tem o eixo um pouquinho mais para cá, né, ele facilita um pouquinho a carregar a transportar esse peso que está aqui. Tá? Não judia tanto do caminhão, né? Só que por outro lado ele rabeia mais fácil, né? Então você vai fazer uma curva assim, ele vai rabear mais, porque ele tem mais espaço aqui na traseira. Quando ele está mais aqui no final, né, para você andar, por exemplo, na cidade é bem complicado, porque você vai ter que abrir bem a curva para poder entrar, porque senão ele vai comer. Bom, galera, então assim, ó, com relação aqui aos pesos, tá? Então, a tara, né, que geralmente vocês vão ver aí, é o peso do caminhão mais a carroceria, tá? O peso bruto total, né, seria o que o caminhão pode, além do peso dele, mais a carga que ele vai poder transportar, tá? Esse CMTP é o que o caminhão pode arrastar. Então não adianta você ter aqui, por exemplo, uma carreta Wanderleia, coisa mais linda, né, para 30 toneladas, e ter um cavalo toco lá que não consegue arrastar tudo isso. Então você já vai estar trabalhando errado, né? Vai estar forçando o cavalo, às vezes não vai nem conseguir usar ele. Então você tem que tomar esse cuidado, porque ela suporta, né, ela vai passar na balança aqui com as 30 toneladas, só que o cavalo também tem que ser compatível para poder tá puxando essa carreta, certo?
Bom, galera, como é que nós carrega o caminhão? Né? Uma dica assim para quem tá começando aí, puta, Emerson, eu não sei como é que eu vou carregar, se vai dar excesso de eixo e tudo mais. Ó, pesado, o que que eu sempre tive na minha cabeça assim, ó. Pensa assim, ó. Qualquer caminhão, tá? A maior parte do peso tá aqui, né? Vamos dizer assim, ó, de 60 a 70% do peso do cavalo, né, tá aqui nessa parte, porque aqui tem o motor, motorista, cabine e tudo mais, aqui essa parte pesada. Então te sobra pouquinho aqui, vamos dizer, de sobra de peso em cima desse eixo. Aqui você tem um pouco mais, né, porque aqui ele não vai, tem um peso, mas não é assim um peso tão, né, elevado como é o daqui. Então, no caso de um cavalo truque, né, que você poderia aqui jogar 17 toneladas em cima, não quer dizer que você vai jogar 17, né? Você tem que jogar menos, porque aqui já tem o peso dos eixos, diferencial, do próprio cavalo, né? Então ele vai descontar aqui o que sobrar, você pode colocar de peso. O que, que geralmente você faz quando você compra um caminhão? Você leva numa balança, tá? E você pesa eixo por eixo, para você saber quanto está pesando aqui e quanto está pesando aqui. Né? Então, opa, aqui eu tenho uma, vamos dizer assim, está pesando 2 toneladas, me sobra 15 toneladas que eu posso pôr aqui em cima. Tá? Tem também a questão aqui da quinta roda, que fica aqui. Tá? Então tem que ter esse cuidado também para saber se a quinta roda é compatível, né, com o peso que você vai transportar. Geralmente né? A maioria dos caminhões mais novos aí já vem tudo já preparado para transportar mesmo, não há necessidade de modificação nem nada, mas é sempre bom dar uma conferida, né? Então, vamos dizer assim, te sobrou 15 mil quilos aqui, né? Vamos pegar aqui esse exemplo aqui embaixo. Então aqui você sabe que aqui você vai ter 15 mil, né? Aqui você tem, na balança ele vai passar com 25, só que tem o peso da carreta, né? Então, por exemplo, a minha carreta é um baú, pesa aí em torno de quase 10 toneladas, tá? Então, eu sei que parte dessas 10 toneladas vai descontar daqui e parte vai descontar daqui, porque a carreta é um baú inteiro, né? E então ele vai tirar um pouco desse peso. Só que essas 10 toneladas, ela tá distribuída, né? Um pouco tá pesando aqui, um pouco tá pesando aqui. Então, o que me sobra, eu tenho que dividir o peso em essas duas partes. Claro, aqui é a parte que pesa mais a carreta, porém é o lugar onde eu mais posso carregar peso. Aqui ela vai pesar, mas não vai pesar muito, porque os eixos estão aqui dentro, os pneus, tudo. Então a parte pesada mesmo está mais para trás, né? Mas isso não quer dizer, né, que eu vou tirar o peso daqui e pôr para cá. Não, aqui eu tenho bastante gordura aqui para poder colocar peso. Se você tem, por exemplo, uma carga inteira, né, pô, é uma peça gigante lá que dá a carreta inteira, cara, não tem o que fazer, né? Você vai ter que ver se essa peça aqui dá realmente o peso que você precisa ali, o que você tem no caminhão para você colocar. Ah, não, mas essa carga é uma carga divisível, né, que a gente fala. Vamos por lá, vamos dar um exemplo aqui que fosse uma bobina, né? Então, quanto pesa essa bobina? Essa bobina pesa 15 mil quilos. Vamos dizer assim que eu fosse carregar aqui 2 bobinas de 15 mil quilos. Onde eu colocaria essas bobinas, tá? Eu, né, colocaria mais ou menos aqui, ó. Tipo, mais ou menos aqui nessa... Aqui, né? E aqui. Certo? Por quê? Eu vou estar meio que dividindo o peso um pouco para cá, um pouco para lá. Claro que aqui é só um exemplo, tá, galera? Não é que vai ser exatamente assim, né? Tudo vai depender do caso. Mas você nunca coloque, pesado, aqui, ó. Só, vamos pôr uma bobina de 30 mil quilos aqui em cima. Por quê? Você vai estragar o caminhão vai virar uma bola aqui, ó, certo? Porque é 30 mil quilos num lugar só, né? Pô, Emerson, mas é uma peça só de 30 mil quilos, não tem outra, né? Tenta colocar ela que fique um pouco mais para cá, ó, pegando esse eixo um pouquinho para cá, porque se ela é 30 mil, ela vai dar excesso aqui nos eixos, então você tem que usar um pouquinho desse eixo aqui, então tenta colocar ela num lugar aqui, né, mais ou menos aqui nessa região, que pegue, consiga aproveitar até um pouquinho mais para cada vapor, né, que aproveite o peso daqui com o peso de lá, certo? Mas nunca no meio, porque aqui no meio você tem um risco de danificar o caminhão. 30 mil quilos num lugar só, entre os eixos,
é bem possível que vocês vão danificar o caminhão com o tempo, né? Pode ser que uma viagem ou duas aí não afete nada, mas no futuro aí pode dar problema, tá? E eu já vi bastante caminhão aí quebrado no meio aí, porque o cara foi lá e meteu uma puta numa bobinona aqui, né? Partiu o caminhão no meio. Aqui eu fiz alguns exemplos de truque, ó. Por exemplo, assim, no truque, como ele é um pouco diferente da carreta, você carrega geralmente assim, você começa do mais baixo e vai subindo, para tentar deixar o peso máximo, o peso maior aqui atrás, né? Se você colocar muito peso aqui na frente, você vai estar forçando o eixo dianteiro e vai estar te sobrando peso lá atrás, tá? Quando o caminhão é assim, tem o caso do bitruque também, né? O bitruque também tem um eixo aqui, mas não quer dizer que você vai meter todo o peso dele aqui em cima, entendeu? Então vocês vão ter que, mesmo assim, é o mesmo esquema, dividir um pouco mais para cá, mas a maior parte do peso tem que ficar aqui. Emerson, é uma peça que começa aqui pequenininha e aí ela cresce, né? Então, o que você faz? Coloca a ponta dela menor aqui e cresce para trás, né? É uma carga indivisível, não tem o que fazer. Aí você vai ter que ver se o peso do teu caminhão vai suportar essa peça inteira, né? Se a peça é equivalente ao tamanho do caminhão, ao peso do caminhão, você vai carregar tranquilo. Agora, se por exemplo, nas pontas dela for muito pesada aqui, tá? Vocês têm que tomar cuidado com isso, porque vai dar excesso na dianteira. E o que acontece? Quando dá excesso aqui na dianteira, você não tem um problema só da questão da balança. Você tem um grande risco de danificar a caixa de direção do caminhão, porque o peso vai danificar aqui na hora de você ficar virando o desgaste de pneu aqui para você ficar andando, vai foder com tudo, entendeu? Vai ferrar mesmo. Ele vai forçar demais aqui a caixa e vai te danificar o caminhão. Tem outro detalhe também, galera. Carreta, principalmente, né? Vocês têm que tomar um cuidado, porque assim, vocês vão carregar lá uma peça de vamos dizer lá, 20 mil quilos, né? Esses 20 mil quilos, eu vou pôr aqui atrás então, né? Porque daí aqui eu tenho bastante espaço e peso e tudo, né? E deixo aqui sem nada. Vocês têm um problema. Tipo, por exemplo, numa descida com chuva, a tendência é o que? A carreta empurrar o cavalo. É sempre assim, né? Quando o peso está tudo aqui, né? E aqui tá leve, há uma grande chance de você perder o controle do cavalo. Por quê? Porque o peso está tudo aqui atrás, sabe? Tá muito aqui atrás. Então, se você for levar uma peça, por exemplo, de uns 20 mil quilos, coloca ela aqui onde eu falei, ó. Porque aí você divide o peso, né? Você não vai forçar nem aqui e vai jogar um pouquinho de peso para cá, para que ele também consiga ter vamos dizer assim, uma força a mais aqui, um peso a mais, para manter essa roda bem no chão, colada, né? Todo o peso só aqui atrás também não é muita vantagem, né? Claro que vai acontecer às vezes de você ter uma carga que não tem o que fazer, aí é cautela, é ir devagarinho, é tomar cuidado, porque senão você vai acabar se incomodando. Isso acontece também aqui no truque, né? Você pega lá uma peça de 17 mil quilos, joga aqui atrás, ó, o que vai acontecer? A frente vai ficar leve, né? Maravilha, o volante ficou levinho, aquela coisa toda, mas se você está numa estrada aí molhada, uma pista molhada, faz uma curva meio rápido, o risco que tem dessa carga te empurrar para frente e você descer uma ribanceira aí é muito grande, tá? Então, sempre tem que ter esse cuidado de pensar sempre na tua viagem que você vai fazer. Não, eu vou daqui a 3, 4, 5 quadras, 10 km, 20 km, 50 km, mas não tem sol, tá tudo tranquilo. Quer se arriscar? Arrisca, né? Quer deixar ali? Deixa, mas se você puder fazer do jeito certo, né, você não vai correr risco de se incomodar. Aqui, galera, ó, tem algumas carretas, né, como eu falei para vocês aqui, tem a Vanderleia, tem os bitrem, aí, claro, cada composição ali, vocês vão olhar lá na tabela, vocês vão entender melhor o que cada uma carrega. Sempre quando vocês compram o caminhão, né, a carreta, eles já têm uma etiqueta ali, né, da própria fabricante, dizendo qual que é o peso total, quanto que, no caso do cavalo aqui, ele tem o peso total dele, a tara dele, quanto que ele carrega, no caso aqui o CMTP, né, ele também tem lá já escrito quanto que você pode puxar. Então é sempre bom vocês dar uma olhada nisso,
tá? Cuidar também aqui com a dimensão do caminhão, então tem um tamanho certo aqui, tá? Não pode ultrapassar muito, senão você já tem que mudar documento, fazer placa lá atrás, então sempre tem que tomar esses cuidados, assim, não é simplesmente só engatar a carreta e sair andando, sabe? Tem vários procedimentozinhos ali que vocês vão ter que pegar com esquema, com jeito, né, com tempo, e até antes de viajar, já façam isso, já consultem aí as empresas que fazem isso para vocês não saírem aí descobertos, né? Eu tava falando para vocês da HRzinha, né? A HR geralmente aí não sei se acho que é 800 ou 1.500 kg, 2.500 kg, não sei quanto que carrega isso aqui. O colega foi lá e carregou tudo aqui atrás, ó, o peso. O que aconteceu? Isso aqui levantou, ele quase empinou a HRzinha e quase estourou toda a suspensão dela aqui. Tá? Então nesse caso aqui, né, ele não é um caminhão assim para transportar tanto peso, é um caminhão mais urbano aí para você rodar. O que eu aconselho vocês fazer? Tenta jogar a carga, ó, mais ou menos aqui, ó, né? Porque vai usar um pouquinho do peso da frente e um pouquinho do peso do de trás. Então você vai dividir a tua carga, ela não vai nem pesar muito aqui nem muito lá, ela vai ficar dividida, né? Como o entre-eixo é curto, ele não vai baloar, não vai danificar, entendeu? Ele vai suportar o peso. Se você joga muito aqui no canto, vai acontecer isso. O 3/4 é a mesma coisa. 3/4, se você socar o peso aqui atrás, ó, ele levanta a frente, né? Então o ideal é que você comece aqui um pouquinho mais devagar e vá levantando a carga, né? Fecha aqui. Mas também é aquela coisa, o 3/4 ele tem um limite lá de 3, 4 toneladas, depende do caminhão, da carroceria e tudo mais. Tá? Não é de via de regra, assim, é uma coisa que vocês têm também que entender, não sei, né, cada um tem já um conhecimento, mas para quem não tem muito, para cada caminhão existe um peso de carga. Não quer dizer porque eu tenho 3/4 eu vou carregar 5.000 quilos. Não, você tem que ver o peso do teu caminhão, o peso da carroceria que você está usando, para daí sim você saber quanto que o teu caminhão vai poder carregar. Tá? A mesma coisa acontece no truque, no bitruque, na carreta e tudo mais. Cada caminhão tem um peso diferente. Beleza, pesada? Então, espero aí ter ajudado vocês aí. Quero agradecer a todo mundo aí. Sempre tá aí curtindo nossos vídeos aí. O Carlos, galera aí, o Paulo, todo mundo aí. Tá? Não vou lembrar agora de todos aí. Mas